Você tem um remédio no armário que pode estar atacando o coração do seu pai, da sua mãe ou do seu avô, e talvez você nem saiba disso. Sou médico cardiologista e, com urgência e responsabilidade, vou explicar quais são 5 medicamentos de uso comum que podem prejudicar o coração dos idosos e o que você deve fazer agora para reduzir riscos. Vou ser direto. Minha intenção não é alarmar, mas empoderar. Ao final, você vai entender por que esses fármacos podem ser perigosos na terceira idade, em que situações o risco é maior e que perguntas levar ao médico antes de fazer qualquer alteração. Se este tipo de conteúdo é útil para você, inscreva-se no canal para receber mais alertas de saúde que podem proteger quem você ama. Número 5. AINES, o favorito das casas. Você tomou um ibuprofeno hoje? Muitos de nós recorrem a ibuprofeno, naproxeno ou diclofenaco para dor, febre ou inflamação sem pensar 2 vezes. Deixe-me contar o caso do Miguel, 72 anos. Miguel começou a usar ibuprofeno regularmente para dor nas costas e, em semanas, percebeu inchaço nas pernas, cansaço e falta de ar ao subir escadas. Ele achou que era cansaço da idade, mas quando veio a emergência, estava com insuficiência cardíaca aguda. Os anti-inflamatórios não esteroidais, AINES, não são culpados por si só de criar coração do zero, mas em pacientes idosos com risco, eles podem precipitar descompensações. Como isso acontece? Pense no coração como uma bomba e nos rins como ajudantes que regulam o volume de líquido. Os AINES podem reduzir a função dos rins de maneira sutil, levando o corpo a reter sódio e água. Mais líquido significa mais trabalho para a bomba. Além disso, alguns AINES causam vasoconstrição nas artérias renais e sistêmicas, elevando a pressão arterial. Em pacientes com insuficiência cardíaca pré-existente, hipertensão ou que já usam diuréticos e inibidores da enzima conversora, esse efeito pode ser suficiente para descompensar a função cardíaca. Há também uma interação importante. AINES podem reduzir o efeito protetor da aspirina tomada em baixas doses para prevenção cardiovascular em algumas circunstâncias. Quem está em maior risco? Idosos com mais de 60 anos, especialmente aqueles com hipertensão, insuficiência cardíaca, doença renal crônica ou que fazem uso de anticoagulantes e antiplaquetários. O que fazer? Não estou dizendo para parar o AINE. A orientação segura é usar a menor dose eficaz pelo menor tempo possível e conversar com seu médico se o uso for frequente. Em muitos casos, o paracetamol, quando apropriado, ou opções tópicas para dor localizada podem ser alternativas com menor risco cardiovascular. Se o AINE for indispensável, combine com monitorização da pressão, função renal e sinais de retenção de líquidos. Lembre-se, evidências clínicas mostram associação entre uso prolongado / altas doses de AINES e piora de insuficiência cardíaca e eventos cardiovasculares. Isso é baseado em estudos observacionais e em sinais consistentes em registros clínicos, mas a decisão deve ser individualizada. Número 4. Inibidores da bomba de prótons, IBPs, o protetor de estômago que virou rotina. Muita gente toma omeprazol, pantoprazol ou lansoprazol por longos períodos para proteger o estômago. Helena, 68 anos, tomava omeprazol diariamente há anos por desconforto gástrico. Ela começou a ter palpitações e episódios de tontura que a assustaram. Em investigação, detectamos baixos níveis de magnésio no sangue, um eletrólito essencial para a estabilidade elétrica do coração. A deficiência de magnésio pode predispor a arritmias. Qual é a ligação? IBPs podem reduzir a absorção de magnésio quando usados por tempo prolongado, especialmente em idosos. O magnésio ajuda a manter a regularidade dos batimentos. Sua queda pode favorecer arritmias. Além disso, há evidência de que alguns IBPs interfiram na ativação do clopidogrel, um antiplaquetário usado por pacientes com stents ou infarto prévio, diminuindo levemente sua eficácia em certos contextos, embora o grau clínico dessa interação varie entre estudos. Quem corre mais risco? Pacientes em uso crônico de IBP, idosos com dieta pobre em magnésio, usuários de diuréticos que perdem eletrólitos e aqueles em uso concomitante de clopidogrel, quando a terapia antiplaquetária é crítica.
O que fazer? Reavaliar a necessidade do uso crônico. Muitas vezes, o IBP foi iniciado por indicação válida, mas permanece por anos sem revisão. Pergunte ao seu médico se é possível limitar o tempo de uso, tentar medidas não farmacológicas, ajustes alimentares, evitar refluxo noturno ou monitorar magnésio e outros eletrólitos periodicamente. Importante frisar, se o IBP foi prescrito por uma úlcera grave ou prevenção de sangramento em uso de anticoagulante, os benefícios podem superar riscos. A decisão deve ser clínica e personalizada. Número 3. Descongestionantes com pseudoefedrina fenilefrina, o comprimido de resfriado que aperta seus vasos. Muitos de nós recorrem a comprimidos de resfriado que prometem abrir o nariz. Margarida, 75 anos, pegou uma gripe e tomou um descongestionante oral sem receita. Em poucas horas, sentiu a pressão subir e teve palidez e suor frio, sinais de uma elevação aguda da pressão. Esses fármacos agem como estimulantes, estreitam os vasos, vasoconstrição, para reduzir o inchaço nasal, mas o efeito não fica só no nariz, atinge todo o corpo. Por que isso preocupa o coração? A vasoconstrição eleva a resistência que o coração precisa vencer para bombear sangue. Isso aumenta a pressão arterial e pode precipitar arritmias em indivíduos sensíveis. Em pacientes com doença arterial coronariana, a vasoconstrição pode reduzir fluxo em artérias já estreitadas e, assim, aumentar risco de angina ou até eventos isquêmicos. Quem tem maior risco? Idosos com hipertensão, doença coronariana, arritmias ou que usam certos antidepressivos e medicamentos para a próstata. Interações com efeitos pressóricos podem ser perigosas. O que fazer? Evitar descongestionantes orais em idosos com doença cardíaca ou hipertensão não controlada. Prefira medidas locais, lavagem nasal com solução salina, sprays tópicos sob orientação ou corticosteroides nasais prescritos quando indicado. Se for inevitável o uso, fale com o médico antes. Não troque medicações por conta própria. Número 2. Antidepressivos tricíclicos, remédios antigos com efeitos sobre a eletricidade do coração. Alguns antidepressivos mais antigos, como amitriptilina e imipramina, ainda são usados, às vezes até para dor neuropática. Francisco, 78 anos, tomou uma dose para a dor e começou a sentir tontura ao levantar e episódios de desmaio leve, classicamente por hipotensão ortostática. Em idosos, os tricíclicos têm dois grandes problemas: efeitos anticolinérgicos, boca seca, retenção urinária, confusão e efeitos sobre a condução elétrica do coração. Como afetam o coração? Esses medicamentos podem prolongar intervalos no eletrocardiograma e predispor a arritmias ventriculares em concentrações altas ou em presença de interação medicamentosa. Eles também causam queda da pressão ao mudar de posição, aumentando o risco de quedas, um problema grave em idosos. Quem está em maior risco? Pacientes com doença cardíaca estrutural, bloqueios de condução, histórico de arritmia, fragilidade associada a múltiplos medicamentos e aqueles com risco aumentado de quedas. O que fazer? Avaliar cuidadosamente risco-benefício. Em muitos cenários, existem antidepressivos com perfil cardiovascular mais favorável, mas qualquer troca deve ser feita pelo médico com monitorização. Pergunte sobre a necessidade do tricíclico, sobre alternativas e sobre monitorização do eletrocardiograma e da pressão ao iniciar ou ajustar dose. Não interrompa abruptamente. Número 1. Suplementos de cálcio, o comprimido que promete ossos fortes, mas pode ter um custo para o coração. Muita gente toma cálcio pensando em proteger os ossos. Linda, 70 anos, começou a suplementar diariamente sem acompanhamento e em uma consulta mencionou histórico familiar de doença cardíaca. A literatura é controversa. Alguns estudos observacionais mostraram associação entre suplementação isolada de cálcio e aumento modesto do risco de eventos coronarianos, possivelmente relacionado a picos de cálcio circulante após a ingestão que teriam efeito sobre deposição vascular. Outros estudos não encontram efeito claro. A comunidade médica discute esse tema há anos. O que sabemos? A melhor fonte de cálcio é a dieta. Quando a ingestão alimentar é insuficiente, a suplementação pode ser necessária, especialmente em pessoas com osteoporose comprovada e risco de fratura. Porém, a decisão deve ser individualizada.
avaliar riscos cardiovasculares, outras medicações e o balanço entre benefício ósseo e possível risco cardiovascular. Se houver indicação de suplemento, discutir dose, forma e monitorização com o médico é essencial. Quem está em maior risco? Idosos com alto risco cardiovascular, história prévia de infarto ou polifarmácia que pode influenciar metabolismo mineral. O que fazer? Priorizar ingestão alimentar de cálcio quando possível. Se a suplementação for recomendada, conversar sobre dose adequada e avaliar periodicidade. Reconheça que aqui a evidência é observacional e controversa. Não há consenso absoluto, por isso a individualização é fundamental. Interações importantes e riscos acumulativos. Além dos efeitos isolados de cada grupo, é crucial lembrar que muitos idosos fazem polifarmácia, vários remédios ao mesmo tempo. Os riscos se somam e interagem. AINES podem reduzir efeito de antiplaquetários. IBPs podem interferir com clopidogrel e diuréticos podem tornar mais provável a perda de magnésio quando combinados com IBP, amplificando o risco de arritmia. A cada novo comprimento introduzido, pergunte: este remédio interage com os outros? Aumenta a chance de queda ou de arritmia? Exige monitorização laboratorial? Sinais de alerta que exigem atenção imediata. Alguns sinais não podem ser ignorados. Aumento rápido do inchaço nas pernas, falta de ar que antes não existia, palpitações fortes e persistentes, desmaios ou tontura ao levantar, dor torácica nova. Se surgir qualquer um desses sintomas após início de um medicamento novo, procure atendimento e informe quais remédios foram iniciados. Essa informação costuma ser decisiva na avaliação. O que você pode fazer hoje? Uma lista prática para proteger o coração de quem você cuida. Reúna uma lista completa de medicamentos e suplementos que a pessoa usa. Anote nomes comerciais, doses e há quanto tempo toma. Leve essa lista na próxima consulta. Perguntas-chave para levar ao médico. Este remédio pode afetar o coração ou a pressão? Existe risco de interação com os outros remédios que ela usa? Precisamos monitorar pressão arterial, eletrocardiograma ou exames de sangue, sódio, potássio, magnésio, função renal? Existe alternativa não medicamentosa que eu possa tentar primeiro? Não interrompa medicamentos prescritos sem orientação. Exames e monitorização que podem ser solicitados. Dependendo dos riscos, o médico pode pedir medidas simples, aferição da pressão arterial em diferentes posturas, eletrocardiograma, exame de sangue para função renal e eletrólitos, e, se indicado, avaliação da função cardíaca por ecocardiograma. Como conversar com o idoso sem causar pânico? Abordar esse tema com um parente idoso requer sensibilidade. Explique que alguns remédios são muito úteis, mas que com a idade o corpo muda e precisa de cuidados redobrados. Enfatize que a ideia é revisar o uso, não cortar remédios abruptamente. Proponha uma consulta para avaliação e leve junto a lista de medicamentos, incluindo fitoterápicos e suplementos. Mitos e perguntas frequentes. Todo AINE é proibido para idosos? Não. Alguns idosos podem usar AINEs por períodos curtos, com baixo risco, mas o uso crônico e em doses altas é que aumenta a preocupação. IBP dá problema no coração de todo mundo? Não. O risco decorre do potencial de reduzir magnésio ao longo do tempo e de interações em casos específicos. Suplemento de cálcio sempre aumenta infarto? A evidência é mista, por isso a decisão é individual e deve considerar dieta, risco de fratura e risco cardiovascular. Um lembrete sobre a qualidade da evidência. Em saúde pública e clínica, nem tudo é preto no branco. Muitos achados vêm de estudos observacionais que mostram associação, não causalidade direta. Isso não significa ignorar o sinal, significa avaliar cuidadosamente em cada paciente. Quando órgãos reguladores identificaram riscos em certas classes, a recomendação foi aumentar vigilância e individualizar indicações, não proibição absoluta. Conclusão prática e convite à ação.
Para fechar, os 5 grupos que discutimos, AINES, IBPs, descongestionantes orais, antidepressivos tricíclicos e suplementos de cálcio, estão entre os remédios comuns que podem trazer riscos cardíacos relevantes em idosos, sobretudo quando usados de forma prolongada, em doses altas ou em combinação com outras medicações. A atitude mais segura hoje é: faça a lista de tudo que é tomado, marque uma consulta, leve essa lista e as dúvidas, peça avaliação de risco cardiovascular e monitoração quando indicado. Não pare remédios por conta própria. Se este vídeo tocou você, compartilhe com familiares e amigos que cuidam de idosos e conte nos comentários se você já passou por uma situação parecida. Experiências de quem cuida ajudam outras pessoas a identificar sinais de risco. Acima de tudo, leve esta lista ao médico responsável. A conversa é a melhor defesa para evitar que um remédio rotineiro vire um problema para o coração. Cuide com responsabilidade. A ciência evolui, a medicina é individual e a informação é a sua melhor arma para proteger quem você ama.